Boa noite, queridos. Boa noite. Com Jesus, mais uma live. Dia 16 de maio de 2026. Às 19 horas e 25 minutinhos em Tatuí, estado de São Paulo. Mais uma noite. Debaixo da potente mão de Deus, diante, da mão guardadora do meu Criador. Estou aqui no meu lar, mais um dia para fazer esta live, a live para glorificar o nome do nosso Deus Criador. É para isso que eu entro aqui, senão eu não entraria. Qualquer outro tipo de pensamento, eu não entraria aqui. Mas eu entro porque há 5 anos atrás, depois de várias vezes de Deus falar comigo, que Ele queria que eu fizesse live, porque a live alcança muito mais vidas do que você pregar nas igrejas, né? E esse é o propósito de Deus, alcançar mais vidas com a palavra dEle, que é poderosa. Então, há 5 anos atrás eu iniciava fazendo as minhas lives. E eu tenho um compromisso com Deus. Eu sinto isso um ministério. Isso que eu faço aqui não é simplesmente entrar aqui na tela do celular. Isso aqui é um compromisso com Deus. É um ministério. O que é ministério, Lisete? Trabalho. É um trabalho que Deus colocou na minha mão. E se eu não fizer, Ele não vai se agradar de mim. Então eu estou aqui para agradar o meu Deus, para louvar, para bendizer, para proclamar liberdade aos cativos, para proclamar a benignidade que o nosso Deus tem para nos dar a sua benignidade, né? E eu agradeço a Deus por estar aqui nesta noite de sábado, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Deus, eu te agradeço por tudo, te agradeço por cada vida que vai entrar na live, te agradeço porque estou aqui guardada por ti, minha família está guardada por ti lá nos lares deles, ó Pai. Sei que o Senhor está lá guardando a minha família e tudo que pertence a eles, Pai. Guardando a minha vida, a minha casa e meus vizinhos. Guarda e fala com cada um que entrar nesta live, no nome de Jesus. Amém, queridos? Você que está entrando, já pode, se não é inscrito no meu canal, se inscrevam, já podem compartilhar, porque com certeza a palavra vai falar conosco mais uma noite. Amém? Mas antes de eu iniciar, assim, falando, eu quero entoar a Deus um louvor, com um coral. É muito lindo esses hinos de corais. Eu que cantei no coral desde 11 anos de idade, eu sei bem o gosto que é cantar em um coral. E nós sabemos que no céu haverá um coral. Você sabia? Lá no céu nós cantaremos um belíssimo e muito grande coral. Amém? Vamos louvar a Deus então, em nome de Jesus? Fique aí, chame alguém para vir assistir a live com você. Amém, amados? Vamos lá. Assembleia de Deus, de Arthur Alvim. Cristo virá. Talvez Cristo venha, aumenta a aurora. Oh, glória! Com santos arcanjos e bombas sonoram, os mortos voram, o sepulcro preparam. Jesus breve veio. Escute!
igreja, boa noite, graça e paz, Aparecido. Eu não sei se pronuncia assim, Sizek. Não sei pronunciar o seu nome, Aparecido. Sizek. Isabela, Cristina, bem-vindos! Ô glória! Jesus virá, você crê? Mesmo que alguém não creia, ele virá. Jesus virá. Mesmo que alguém lá fora não creia, mas nós cremos, não é verdade? Aparecida, Isabela, são os dois que entraram primeiro na minha live, sábado, 16 de maio. 2026, noite de sábado em Tatuí. Ele não tardará, se Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém, aleluia, aleluia. Aleluia, meu Deus. O dia, eu não sei, mas eu sei que ele vem. Você crê assim? Diga amém. O dia eu não sei, do regresso do esposo. Porém, os sinais de encher-me de gozo no coração. Pois presto virá este dia faustoso, mas o dia não sei nem você. Cristo vem, ele vem, aleluia, aleluia, sobre nuvens virá com os anjos da glória. Mas o dia não sei, aleluia, o dia eu não sei, ninguém sabe, mas ele vem de surpresa. É por isso que temos que estar preparados todos os dias na presença de Deus. Vigiai e depois orai. Mas o dia não sei. Cristo vem, ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá.
exaltado seja o nome do Senhor. Toda honra é somente para esse Deus que nós não vemos, mas que Ele está aqui comigo, está lá com minhas filhas, genros, netos, bisneta, está aí com você na sua casa, no seu lar, está aí no seu carro, está aí onde você estiver assistindo esta live. Deus, Ele é invisível, mas Ele é real. Eu quero ler aqui em Eclesiastes, capítulo 3, onde diz assim: há tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Nós aprendemos aqui com este capítulo 3 de Eclesiastes, onde nós sabemos que Eclesiastes é um livro maravilhoso, né? Foi o sábio Salomão quem escreveu esse livro da Bíblia, Eclesiastes, e ele escreve aqui no título que há tempo para tudo. O tempo para nós é dividido realmente em tempos. O tempo determinado por Deus, ele chega. O tempo determinado por Deus acontece. O tempo que Deus determina, tudo vai acontecer. Mas ele diz que há tempo também de nascer e há tempo de morrer. Por isso que eu gosto sempre de falar, é triste quando alguém morre, é muito triste. Aqui ninguém vai discordar disso. É muito triste quando alguém vai ao falecimento. E alguns até bem ligados com Deus, bem espirituais, suportam mais. Ainda que a gente chore, ainda que a gente sinta saudade. Eu tenho meu filho que faleceu no acidente de avião há 33 anos atrás, e eu lembro dele até hoje, como se fosse ontem, o que aconteceu com ele no acidente de avião. Então, uns conseguem se controlar melhor, porque buscam de Deus, buscam em Deus, e o poder de Deus, a força de Deus, o auxílio, que Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, tudo isso de Deus nos faz ficar de pé, mesmo na hora da morte do nosso ente querido. Eu já partiu para a eternidade minha mamãe, meu papai e meu filho, Júnior, com 20 anos de idade. Então eu sei o que é ver alguém que é bem nosso, né, partir para a eternidade. E é por isso que Deus quer nos ensinar muitas vezes e dizer para nós através desta palavra: há o tempo de nascer e há o tempo de morrer. Então ninguém vai antes da hora. Paz, Rosane. Ninguém vai antes da hora, querido, querida do Senhor. Quando alguém falece, quando alguém vem a óbito, é porque o tempo dessa pessoa já terminou na terra.
sempre fica aquela história. Foi antes porque o médico errou o remédio. Foi antes porque se eu tivesse corrido mais, eu levava mais a tempo para o hospital. Ah, porque isso? Ah, porque aquilo. A morte sempre ela vai ter uma desculpa. Isso é normal entre o ser humano falar. Mas se nós vermos pela palavra, nós vamos entender muito mais e ficarmos mais tranquilos que há esse tempo de nascer e há o tempo de morrer. E ninguém escapa disso. Para nós nascermos, existe a vontade de Deus no ventre de nossa mãe. Para nós sermos gerados em um ventre da mãe, é porque Deus quis gerar aquela criança. Então, há o tempo de nascer. Quanto tempo leva? 9 meses. Infelizmente, às vezes acontece de alguma criança vir antes, mas ela certamente vai ter problemas. Porque o tempo correto, perfeito de Deus é 9 meses. E há o tempo daquela criança nascer. Mas também há o tempo daquela criança crescer. E às vezes alguns vão tão cedo. Tem crianças que acabam de nascer. Outros até são abortadas assim, sem que a mãe quisesse. É algo que acontece espontâneo pelo corpo daquela mãe. Não suportou o bebê, o corpo expele para fora. Então, ao tempo de uma criança nascer, e ao tempo também até para uma criança morrer. Porque o tempo de vida não é eu que determino. O tempo de vida não é você, nunca vai ser você, minha amada, meu amado, que vai determinar o tempo de vida da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, de netos. Não é você e nem eu que vamos determinar o tempo. O tempo vem traçado pelo próprio Criador. O próprio que criou nós. Muitos nascem, como é o meu caso. Eu já estou na 3ª idade e estou viva. E outros que vão além de mim. Meu papai faleceu com 91 anos, lúcido, pregando a palavra de Deus. Então há o tempo de nascer de um ser humano, mas há o tempo de morrer. Então nós temos que estar cientes. Até alguém diz assim: ai meu Deus, a coisa mais difícil que tem é a gente aceitar a morte. Não discordo de você. Pensando humanamente, como ser humano, como nós somos sentimentais, né? Somos emotivos. Nós não gostamos nem de pensar, né? Que alguém venha a morrer. Mas nós temos que estar cientes. A qualquer momento alguém pode partir para a eternidade. E você não pode pensar que vai partir porque já está como eu na 3ª idade. Você que está com seus 40. Outros que estão com seus 20. Não tem idade. Quando Deus ele faz o ser humano no nosso ventre, os nossos filhos nascem, crescem, como eu tive 3. Tive o Júnior, a Sergínia e a Beatriz, a minha caçula. Eu só tenho minhas 2 filhas. O Júnior já partiu para a eternidade. E olha que era um moço lindo, maravilhoso. Pensa num filho lindo, grandão, ativo, esperto. Tocava guitarra, tocava violão, cantava comigo. De olho bem azul, meu filho era lindo. Então, amados, de repente, né? O Senhor começou a falar comigo. Algo a respeito dessa parte que ele ia tirar um dos meus filhos. E falou comigo durante 1 ano. Eu ouvi a voz de Deus falando. Foi fácil? Não, foi difícil. Porque eu falava, não, essa voz não é de Deus que está falando para mim. Né? Eu tinha ele e a Sergínia na época. Então aquela voz, eu ouvia. Aquela voz dizia, eu vou levar um dos seus filhos. Ou era a Sergínia, que era a mais nova, ou era o Júnior, que era o mais velho, meu primogênito.
E ali foi um ano Deus falando comigo. No momento que ele queria, ele falava: eu vou levar um dos seus filhos. E de repente, quando menos eu pensei, ele faleceu nesse acidente de avião. Aí eu me lembrei, né? Aí eu olhei para o céu e disse assim: Senhor, o Senhor me deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu falei com o Jó: Deus, tu me deste, mas tu tomaste de mim novamente, mas bendito seja o teu nome, Deus Criador. E Deus tomou eu em línguas, naquele momento que eu recebi a notícia que meu filho tinha falecido no acidente de avião. Deus me tomou em línguas, porque falar em línguas é receber poder de Deus. Revestir eu para que eu pudesse suportar, até porque eu estava grávida da minha caçula, a Beatriz. Eu estava grávida dela de 2 meses e 7 dias. E eu suportei porque Deus me preparou. Então há um tempo para todos nós na terra de nascer, crescer, ficar grande, mas não esqueçamos. Por isso que temos que nos preparar todos os dias, todas as noites, falar com Deus. Porque a qualquer momento, só Deus ter, só basta Ele ter traçado que Ele vem buscar você tal dia. Não passa daquele dia. Né? Por que a irmã Lisete está falando desse jeito, né? Não sei. Alguém precisa ouvir esta palavra. Porque nós, às vezes, tem pessoas que ficam bravo com Deus porque levou alguém da família. Gente, isso é egoísmo? Ah, não é, irmã Lisete. Isso é amor. Eu amo essa pessoa que faleceu da minha família. Eu amo demais, irmã. E vai achar falta. Vai ficar uma lacuna, vai ficar um buraco dentro de mim. Eu sei. Mas não ache ruim com Deus. Porque tem vezes que Deus leva alguém para a eternidade para te dar um grande livramento. Não só para você, mas para a própria pessoa que partiu para a eternidade. Porque às vezes aquela pessoa que partiu para a eternidade, se Deus não levasse, ia causar um problema muito grande, que aquela mãe, que aquela esposa, aquele esposo ia sofrer muito mais com a situação que viria pela frente. Então Deus sabe controlar todas as coisas. Deus sabe fazer acontecer todos os acontecimentos. Não ache ruim. É claro que choramos. Às vezes geme por dentro, porque aquela que tanto amávamos partiu para a eternidade. Nós vimos ali, né, no esquife, né? E daqui a pouco o pastor, ou o cooperador, né, ou até mesmo um padre vem e faz ali o funeral. E enquanto o esquife está ali, você está vendo a pessoa. Mas de repente sai, o funeral acaba e aquela pessoa vai ter que ser sepultada em um cemitério. Só que tem uma coisa, não esqueça. Deus sabe fazer todas as coisas. Se conforme, se alguém vai ouvir esta live e está triste porque Deus levou alguém e você não está compreendendo, esta palavra é para você. Deus manda falar: eu sou o dono da vida, eu dou a vida, mas eu tiro a vida a hora que eu quero. E tiro a vida de alguém que vou deixar que aquela pessoa não sofra, porque mais para frente ia sofrer muito aqui na terra. É o caso do meu filho. Depois que Deus permitiu acontecer o acidente com meu filho e o piloto que estava junto com ele, o Maximiano, que era de Curitiba, quando Deus fez acontecer permitiu esse acidente acontecer, ele já sabia o que ele estava fazendo. E depois, passados os dias, Deus enviou três pessoas usadas por Deus, 3 profetas falando para mim: irmã Lisete, Deus levou o seu filho porque livrou ele de grandes coisas para o futuro. Ele estava pronto, seu filho estava preparado. Deus já tinha preparado ele para poder levá-lo em condição de entrar para o céu de verdade. Então, se Deus deixasse ele mais um dia aqui, ele poderia voltar nas drogas, que ele era do mundo das drogas,
do mundo, de tanta coisa errada que ele fazia, prostituição, né? Vivia com as pessoas mais tristes daqui da cidade. Isso há 32 anos atrás que Deus levou ele. Então, quando Deus usou 3 pessoas usadas por ele a falar que Deus levou o Júnior, que era para mim ficar tranquilo, porque era esse tempo que Deus tinha para ele, 20 anos de idade. E eu aceitei. Eu me conformei. E hoje eu não tenho nada que me faça entristecer. Sinto saudade, às vezes quando eu escuto ronco de avião passando na minha casa aqui ou em qualquer lugar que eu esteja, eu já lembro do Júnior. Mas não para reclamar, não para questionar, não para ficar choramingando e ficar aí batendo a língua no dente para desagradar a Deus. Ele sabe o que ele faz, e o que ele faz é perfeito, ainda que doa para nós, ainda que venha doer no nosso coração certas situações que Deus faz que passemos nesta terra. Mas aquela situação vai nos ensinar. Aquela situação é a melhor que Deus tem para mim e para você. Não questione. Não fique bravo com Deus. Isso não pode acontecer. Você não está entendendo o que aconteceu? Então dobre seu joelho e põe a boca no pó, porque Deus vai falar com você. Deus vai mostrar por que aconteceu isso. Há o tempo de nascer e há o tempo de morrer. Temos que estar preparados de todas as formas, né? Psicologicamente, fisicamente, em oração, em apego com Deus, para que possamos suportar as provas que às vezes vêm para nós, né? Aqui também diz que há o tempo de plantar e tempo de arrancar. E não é assim? O agricultor, ele planta e depois ele larga lá a planta. Larga lá crescendo mato, apodrecendo o fruto que ele plantou, a semente que ele plantou. É assim que o agricultor faz? Não. Ele planta e fica ali de olho. Ele rega, ele cuida com muito amor, com muito carinho para dar os melhores frutos. E na hora certinha que o agricultor conhece muito bem a planta, é a hora de arrancar, é a hora de usufruir daquela plantação, ou vai o dono lá e faz a colheita. Porque se passar daquela hora vai apodrecer. Então Deus é perfeito. Tem a hora de plantar, como diz aqui, e o tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Você não vê que às vezes alguém está morrendo, outro está nascendo no mesmo horário? Outro está morrendo, alguém que estava na UTI em coma, volta ao normal, o médico dá alta, aquela pessoa volta para casa, né? E às vezes, como diz aqui, ó, tempo de matar e tempo de curar. Às vezes aquela pessoa que estava lá, desenganada pela medicina, Deus levanta. Não é verdade? Amar, o tempo de curar e o tempo de derrubar, e tempo de edificar. Há o tempo para tudo debaixo do céu, e é Deus quem faz esse tempo. Comece a aprender, vamos aprender com Deus, que há um tempo para todas as coisas, para nós não ficarmos questionando, até falando mal de um Deus que é santo, 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 1000 vezes santo, gente. Deus é bom, mas Ele é Deus. Até que ponto Ele vai aceitar alguém retrucando Ele aqui na terra? Se a Bíblia nos ensina que diz assim, quem é o caco para contender com o oleiro? O oleiro é Deus, é Jesus. É Ele que nos transforma, é Ele que nos faz um vaso novo. E quem somos nós, o caquinho, para questionar com o Todo-Poderoso? É melhor nós aceitarmos aquilo que Deus tem permitido para nós. E muitas vezes nós passamos por coisas que até é negligência nossa. Não foi Deus que queria daquele jeito.
Mas às vezes alguém é negligente, não atende à voz de Deus, não ouve a voz de Deus, não aceita a palavra de Deus, não quer viver a palavra de Deus e quer coisas boas. E quer que dê tudo certo. Não é assim? Então tem coisa que as pessoas passam, não é nem nunca foi a vontade de Deus aquilo. Mas a pessoa plantou urtiga, vai colher urtiga. Por isso que nós temos que viver preocupado. O que nós estamos plantando? O que nós estamos fazendo? De que maneira nós estamos pensando e agindo? De que maneira? Será que isso está certo? Será que isso vai agradar a Deus? Pensemos nisso nesta noite. Analisemos nós lá dentro. Porque tem pessoas que passam por dificuldade, que Deus não quer que nós soframos. Não, Deus não quer. Tanto que no início lá ele fez nós para nem morrer. Era para nós viver no jardim do Éden. Mas o homem pecou. Então tem coisa que nós passamos, Deus nem queria que nós passássemos. Mas o homem e a mulher vai e põe a mão. O homem e a mulher acha que é o sabichão, sabichona, vai lá e faz do jeito dela, desmorona tudo o que deveria estar construindo naquele momento. Então, quando você constrói a sua vida debaixo da direção de Deus mesmo, sabe? E não precisa ser uma pregadora, um pregador, um pastor, uma pastora. Não precisa ser um obreiro de valor para entender a vontade de Deus. Não. É você simples, que não tem nem cargo na igreja. É você simples, que não sabe nem falar lá na frente. Você tem timidez para falar lá na frente da igreja. Mas você é alguém importante para Deus. Então vamos colocar-nos diante de Deus e falar, eu estou fazendo certo? Porque tem coisa que é nós mesmos, que pegamos com as nossas mãos um fardo que não é para nós, hein? Vamos falar mais com Deus, o que é para mim, Deus? É para mim mesmo? Se não for para mim, eu não quero. Eu quero a sua vontade sobre a minha vida, o teu desejo sobre a minha vida. Eu quero tocar naquilo que o Senhor quer que eu toque, porque aquilo daí vai ser bênção para você e para sua família. Entendeu? E diz aqui também, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tem tudo isso. Tempo de buscar e tempo de perder tempo. É tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Há um tempo determinado para todas as coisas. O tempo de Deus, ele é o tempo perfeito. É nós que temos que estar falando constantemente com Deus. É isso que Deus quer, que nós tenhamos assim uma comunhão com Ele, uma ligação com Ele, sabe, as fiações, tudo ligadinho lá no céu. Você vai fazer isso, você fale com Deus. Quando você vai sair de dentro da sua casa para trabalhar ou fazer uma outra coisa, resolver algum assunto, Deus, vamos comigo, eu faço isso. Eu dependo dele, gente. Porque se ele não me colocar de pé, eu posso cair assim, tombo, que eu digo, e até espiritualmente, se Deus não nos guardar. Então nós dependemos de Deus a todo momento da nossa vida, a cada segundo de milésimo de segundo. Nós dependemos dele para nos orientar. Há um tempo para todas as coisas. Há o tempo de chorar e o tempo de rir. Eu não sei qual é o seu tempo, mas se está chorando muito, fale com Deus para Ele falar se depende de você alguma coisa para mudar as coisas. Fale para Ele o que você vai ter que fazer para mudar a situação. Se Deus falar com você, essa obra é minha, essa causa é minha, esta peleja é minha, porque às vezes Deus fala isso com a gente. Na palavra Ele fala, num sonho Ele fala, numa mensagem que você está ouvindo, Ele fala com você. E se Deus falar para você, essa peleja não é sua, viu fulana, viu ciclano? Essa peleja é eu que vou pelejar, vá querer você lá pôr a mão. Se já está complicado, quando a gente põe a mão onde Deus fala, pode deixar comigo, que sou eu que vou resolver, sou eu que vou falar, sou eu que vou desbaratar com os seus inimigos. E se a gente querer resolver do jeito da gente pôr a mãozona lá, vai ter problema pior.
Daí não é um problema, daí é dois. Então nós precisamos saber quando Deus manda nós fazer e quando Deus fala não faça. Porque há um tempo de fazer e há um tempo de não fazer. Há um tempo de falar e há um tempo de calar. E eu sei disso. Eu já passei muitos momentos de Deus falar, você cala, você não abre a boca. Então acontecia alguma coisa, a vontade, olha, juntava saliva de vontade de falar. Porque parecia que eu sabia tudo, parecia que eu ia saber responder tudo. Deus falava comigo, não fale, fica quieta, deixa comigo, eu vou resolver para você. E eu fui aprendendo a deixar na mão de Deus. Não sou perfeita, mas eu aprendi. O que eu posso falar com Deus para Ele me ensinar, eu quero aprender com Deus. Se você quiser aprender e ser feliz, e ter vitória, e ter caminhos bons, como Deus fala que o plano que Ele tem conosco não é de aflição, não é de falta de paz. Não, o plano que Deus tem para nós é plano de bênção, é plano de vitória. O plano de Deus é de paz e não de guerra. Mas às vezes nós, xeretões, queremos pôr o nosso dedinho para ver se dá uma arrumadinha. Desmorona tudo que Deus já estava quase terminando aquela obra. Aí vem tudo pro chão, aí você vai ter que começar do quê? Do zero. E eu sei disso. Eu já passei por situações, porque cada situação que a gente passa é um aprendizado, que Deus quer ensinar algo pra gente. E eu já passei em situações em que eu parei com certas coisas, eu dei uma descansada, aí vem Deus e fala, agora você vai começar do zero. Vai começar tudo do nada de novo. Eu já passei por isso. E tem que fazer o que Deus quer, porque se não fizer do jeito dele, não vai engrenar. Não engrena, mas não engrena. Que nesta noite nós possamos aprender mais com esta palavra e saber que para tudo na nossa vida existe o tempo certo. Não vem antes, não vem depois. É tudo no X de Deus. É agora. Aí Deus, faz acontecer para nós. Temos que esperar nele, quando ele manda falar, espere. Deus tem 3 respostas. Espere, não e sim. Tem hora que Deus fala para você, espere, não mexa, não ponha a mão no vespeiro. Não ponha a mão nesse vespeiro, fica na tua casa orando, jejuando, que é melhor para você. Não vai até lá resolver, não. E tem hora que Deus fala, sim, já estou fazendo. Sim, já é o tempo de acontecer. Aí só glorificar a Deus e esperar. E às vezes de um dia para o outro a resposta vem. E às vezes Deus fala o quê? Não. Quantas não já recebi de Deus? E o ser humano, ele é, olha, o ser humano para querer dar uma de bandona de mandão. O ser humano para querer dar uma de sabichão, sabichona. Nós somos expert nessa parte. Mas eu sei, eu já sei até o que eu vou fazer. Sabe nada, você já está com a direção de Deus? Tem certeza que Deus já direcionou você? Então, enquanto você não tem certeza, fique aguardando. Fique aguardando naquilo que Deus ainda vai fazer para dar certinho para você nessa causa. Aguarde, não se desespere. E como eu disse, tem hora que Deus fala assim. É desse jeito. Eu vou fazer assim, tá certo você, filha. Mas tem hora que Deus fala, nananina, não. Pare aí, minha filha, pare aí, meu filho. Calma, eu vou resolver. Sabe? Então a palavra de hoje é, há um tempo para tudo. E como é duro esperar desse tempo às vezes, tá? Porque eu também sou humana como vocês. Eu não tenho diferença de vocês. Deus tem me, assim, colocado eu em situações em que Ele diz para mim, ore, eu vou revelar o meu mistério para você. De uns meses para cá eu tô nessa palavra que Deus tem falado comigo.
cada pessoa que encontra comigo, cada palavra que vem na igreja, cada pessoa que às vezes chega até mim para dar um recado, fala: Deus manda falar para você, ore. Você já está orando, mas ore, 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 ore mais. Porque Deus tem um mistério para revelar para você. E eu não sou tonta nada, eu já sei como é que Deus é. Boto meu joelho no chão, boto minha cara e falo: Deus, revela então esse mistério que tu tens para mim, porque mistério ninguém sabe o que é, só Deus. E através do nosso clamor, Deus vai abrindo as cortinas, Deus vai abrindo a janela, Deus vai abrindo as portas e de repente já estamos dentro daquele mistério, trabalhando naquilo que Deus vai colocar nas nossas mãos. Entende? Então Deus, de uns meses para cá, Ele tem falado muito isso comigo, usando vários vasos, tanto irmãos como irmãs. Ore, 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 porque eu quero revelar um mistério para você, Lisete. E eu tenho feito isso. Deus me acorda de madrugada, eu fabuf, né? Às vezes a gente vai pro banheiro, né? Que é normal de madrugada levantar para ir no banheiro pelo menos uma vez. Aí, quando eu volto de lá, o Senhor já fala: joelhinho no chão, clama, porque eu tenho um mistério para revelar para você. Eu tenho coisa que você não sabe, mas é com você. E é eu que vou revelar para você fazer do meu jeito e como eu quero. Eu sei que eu tenho um compromisso com Deus. Eu sei que eu tenho um ministério, um trabalho na minha mão. Mas se Deus não orientar, amados, nem eu e nem você, nós vamos saber o que realmente Deus tem e como Ele quer que façamos. Porque fazer assim pelas cabeças é perder tempo. O bom é dobrar o joelho, aguardar em silêncio a resposta de Deus. E confiar que Ele vai nos dar a resposta além do que pedimos ou pensamos. A resposta vai ser muito mais linda do que aquilo que você imagina. Mas quando esperamos em Deus, saibamos esperar no Senhor. Sabe? Em nome de Jesus. Escute. Glória a Deus, escute. É o que mais quero, crer nesse Deus infalível. Aleluia! A tão amarga cruz. Elza Rodrigues, a paz de Deus, querida. Claudinha, paz do Senhor. Crê logo no Senhor e mais. Mário Soares, irmã Maria. Ô, irmã Maria, dá um abraço pro irmão Mário. Aleluia. Vilma, Rosane, Cleide, Sandra Ferraz. Aleluia. Imensamente, pois serás feliz gozando a eterna luz. Oh, glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Te agradeço por esta live tão solta, tão leve, tão dominada pelo Teu Espírito Santo. Deus, eu te agradeço pela paz, pela alegria, pela certeza de vitória.
Te agradeço por todos quantos entraram na minha live, que eles compartilhem esta live maravilhosa, que haja salvação, libertação, transformação, conversão, santificação, pureza de vida em todos que assistirem esta live, ouvirem esta live, Pai. Deus, cobre-me com o teu sangue, a minha família, meus vizinhos, cobre com o teu sangue os espectadores amados, Pai, da minha live, cobre eles com o teu sangue, repreende todo o mal agora e nos dá a vitória nesta noite e todos os dias da nossa vida, Pai. Guarda cada um, guarda a sua família, guarda a minha vida, guarda a minha família, em nome de Jesus, amém? Mãozinha em posição, e que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja comigo, a minha família e meus vizinhos, esteja contigo, sua família e os seus vizinhos, em nome de Jesus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém! Oh glória! Aleluia! Abraço com muita unção para vocês. Até a próxima live. Orem por mim. Eu oro por ti. Tá bom? Tchau, tchau.